Olá, bom dia para você, 7 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Bom dia, Ali. Muito bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Agromanhã nesta quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Confira os destaques desta edição no nosso Giro de Notícias. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga relatório da produção e de rendimento das principais commodities. A estimativa movimenta o mercado internacional. Governo argentino anuncia a criação de novas modalidades para o câmbio de dólares, com o objetivo de evitar a saída de recursos do país. Vazão de água das cataratas do Iguaçu bate um novo recorde e passarelas precisam ser interditadas. Temporais no sul do país deixam vítimas e provocam vários estragos. Estudo mostra que 75% dos bovinos abatidos no país são consumidos no mercado interno. Índice de poder de compra de fertilizantes registra nova queda em setembro. A CEAGESP em São Paulo realiza desde 2013 o Festival de Pescado e Frutos do Mar. São eventos como esse, com variedade de receitas, que podem ajudar a aumentar o consumo de peixe no país. São apenas 10 quilos por habitante por ano, metade da média mundial. Mas o setor tem trabalhado para mudar esses números. E a gente confere agora na reportagem da Renata Afonso. A produção de peixes de cultivo chegou a 840 mil toneladas em 2021, alta de 4,7% em relação a 2020. Para este ano, a expectativa é que os números fiquem no mesmo patamar. Isso gera um valor bruto de produção, algo em torno aí de mais de 7 bilhões, né? O que também é interessante para a economia do país. O consumo não precisa ser mais exclusivamente de peixe fresco. A indústria tem tecnologia para levar produtos como tilápia e tambaqui congelados diretamente para o ponto de venda. É um produto congelado com características de fresco. Então, apresentar no ponto de venda um produto bem apresentado, na embalagem que o consumidor quer, no formato que ele quer e principalmente na qualidade e preço que ele deseja. Então, hoje, conversar com o consumidor, entender o consumidor é essencial. Apesar de registrar crescimento nos últimos anos, o consumo de peixe ainda é muito baixo no país. São apenas 10 quilos por habitante por ano, metade da média mundial. O que o mercado tem percebido é que, com o aumento do preço da carne bovina, alguns consumidores têm migrado para esta proteína. Então são dois momentos, a questão econômica que aumentou o preço do boi, migrou, né, parte desse consumo para o peixe, e a questão de estabelecimentos que outrora estavam fechados, que reabriram esse ano. Então essas duas questões aumentaram esse ano o consumo do pescado no nosso setor aqui. Festivais de pescado como este na CEAGESP incentivam o consumo de peixe. Aqui são apresentadas receitas que mostram a variedade encontrada no mercado. E o chefe de cozinha garante, não é difícil preparar esses pratos. Então esse trabalho que nós fazemos aqui com o nosso buffet é para realmente desmistificar isso, dar essa oportunidade das pessoas verem que sim, é fácil, você pode estar conhecendo também novas receitas e até se aventurar na sua casa. A gente está acostumado com poucos peixes, né? Aqui tem uma diferença, abundância de peixe, né? E de formas diferentes de apresentação. Alguns peixes são caros, né? Mas existem opções mais baratas, né? Eu acho que é uma opção boa de proteína. O festival oferece moqueca de cação, bacalhau, caranguejo, sardinha, lula, mexilhões e a grande atração, o camarão, preparado de diversas formas. E tem ainda o pirarucu, o famoso peixe da Amazônia. O pirarucu mesmo eu nunca tinha comido, comi aqui a primeira vez. E até o camarão, que é uma coisa que eu gosto muito, aqui tem bastante variedade de pratos, né, com camarão, então eu gosto bastante. Quando os festivais se iniciaram aqui em 2013, pouquíssimos restaurantes de frutos do mar existiam, eram poucos mesmo, faz pouco tempo isso. E aí houve vamos dizer, um boom, até uma invasão desse povo de outros estados, montando restaurantes, grandes redes de restaurantes aqui em São Paulo. E isso, com certeza, alavancou bem o consumo do peixe. Eu acho muito bom para quem não conhece, porque a maioria dos peixes eu comia no Nordeste, porque é mais barato também, né? E aqui, para quem não conhece, é uma boa vir conhecer.
Tá aí, a gente segue falando desse assunto, porque na semana que vem acontece a primeira edição presencial da Feira de Pescado na América Latina. Essa é uma feira internacional voltada a profissionais do setor de pescados que tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento dessa cadeia produtiva em todo o continente americano, né, Pedro? Exatamente. E durante esse evento aí que a Lilian falou, o Ministério da Agricultura vai mostrar um panorama desse mercado e apresentar os desafios e as oportunidades para a internacionalização do pescado brasileiro. Quem tem esses detalhes para a gente, direto de Brasília, é Mário Benisti. A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Governo Federal vai realizar o Fórum de Internacionalização do Pescado Brasileiro durante a feira Seafood Show Latin America. A ideia é aproveitar a participação de agentes econômicos nesse evento de negócios e mostrar as oportunidades para quem tem interesse em investir na exportação dos pescados brasileiros. Segundo o Ministério da Agricultura, o setor tem registrado crescimento significativo nos últimos anos. E o Brasil tem um cenário favorável para aumentar a participação no mercado internacional. O fórum acontece na próxima terça-feira, dia 18 de outubro, entre 9 e 11h30 da manhã. Quem quiser participar deve fazer cadastro prévio disponível no portal do MAPA. Mais de 130 pescadores participaram de um desafio no último fim de semana na bacia de Tarumã-Açu, em Manaus. O evento é um dos mais importantes no calendário da pesca. Estamos a apenas 30 minutos do centro urbano, em um sítio na zona oeste de Manaus, às margens da bacia do Tarumã-Açu. A área cercada pelo verde da mata mantém a natureza preservada. É nesse cenário paradisíaco que 138 pescadores se enfrentam na busca pelo maior peixe. Eles saíram com os primeiros raios do sol. O evento é um dos maiores da capital amazonense e atrai competidores de todo o Brasil. O nosso torneio hoje, o nosso município, o nosso estado, está páreo com o restante do país, as outras cidades. A pescaria em si é um esporte que tem crescido bastante. Então, com isso, os grupos de amigos pescadores acabam que cresceu muito também. E hoje o nosso desafio, o nosso evento, ele é feito através de grupos de amigos de pesca. As equipes se dividem em barcos e caiaques. Para a competição, ganha o grupo que tiver os 4 maiores peixes. Mas para os esportistas, o verdadeiro prazer está no contato com a natureza. Esse contato com a natureza aqui, você olha, o peixe é consequência, mas só de você estar aqui nessa maravilha, né, que é o Tarumã, com essas árvores, esse sol batendo assim, né, quentinho, bronzeia, mas é bom. Os rios da Amazônia abrigam mais de 2.000 espécies de peixes, mas o tucunaré é o mais cobiçado pelos pescadores. Ele pode chegar a 1,30 m de comprimento e pesar até 13 quilos. No Amazonas, o município de Barcelos é o mais conhecido por abrigar grandes peixes dessa espécie. Mas os pescadores mostram que Manaus também tem muito a oferecer. É uma importância muito grande. O tucunaré hoje é o embaixador mundial da pesca esportiva. É o tucunaré-açu. E é uma das espécies que tem aqui no Tarumã. E o evento de pesca traz a preservação, né, a amizade, o companheirismo. E as pessoas que acreditam numa preservação, né, da natureza do tucunaré. O objetivo dos competidores é a pesca do tucunaré. Para isso, eles se posicionam assim, próximo às margens, perto dos barrancos, e usam várias técnicas na hora de lançar a linha para fisgar o maior peixe. Além de divertir, a atividade ainda favorece a preservação ambiental. Isso porque na pesca esportiva, os peixes capturados são devolvidos ao habitat natural. E até quem vem de fora se apaixona pela pesca. Como a Fabiana, que é carioca, mas mora no estado há 15 anos. Foi aqui que ela conheceu e se encantou pela pesca. E aí, quando eu comprei o sítio, a gente começou a brincar ali na frente, né, do sítio, a pescar. E aí eu achei tão bonitinho, a carretilha, não conhecia ainda, né? Resolvi comprar um equipamento e aí dali foi só para frente. E com tanta beleza ao redor, o prêmio fica em segundo lugar. Bom mesmo é desfrutar a paisagem amazônica.
Muito bacana. E a Companhia Nacional de Abastecimento vai realizar leilões para promover a comercialização do cacau. A Companhia Nacional de Abastecimento vai disponibilizar 30 milhões para ajudar no escoamento da produção da safra 2022-2023. Os leilões têm a finalidade de garantir o preço de referência e cumprir a política de garantia de preços mínimos ao governo. São duas modalidades: Prêmio Equalizador pago ao produtor rural, o PEPRO, e o Prêmio para o Escoamento do Produtor, o PEP. Os estados beneficiados são Bahia, Espírito Santo, Pará e Rondônia. O apoio à comercialização é voltado aos produtores rurais, cooperativas, agroindústrias, beneficiadores e comerciantes do produto. No caso do PEP, as indústrias de beneficiamento e comerciantes recebem o prêmio após comprovar a compra do produto pelo preço mínimo, definido atualmente em R$ 12,99 o quilo. Já no PEPRO, o prêmio é ofertado ao produtor ou cooperativa que efetue a venda do produto pela diferença entre o preço de referência e o valor do prêmio equalizador arrematado e comprove o escoamento nas condições previstas no aviso. E o Ministério da Agricultura vai vistoriar 250 áreas beneficiadas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. A ação acontece em Sergipe, Bahia, Paraná, até o fim do ano. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento vão conferir se as declarações de perdas estão corretas. O programa garante o pagamento de parcelas do crédito de custeio da produção em caso de prejuízos causados por doenças ou por problemas climáticos. Se alguma irregularidade for constatada, os bancos podem sofrer sanções do Banco Central, como a contestação de coberturas pagas indevidamente. 7h11, horário de Brasília. Para você que está aqui com a gente todos os dias, sabe que esse horário é quando a gente faz uma integração, conexão com o Band News TV. Então, Terra Viva, AgroMais e Band News em rede simultaneamente para trazer as notícias do agro lá também, além da internet que a gente marca presença, né? Exatamente, né? No site do tvterraviva.com.br, agromaistv.com.br e também no nosso YouTube. E, óbvio, nas nossas páginas também, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter também nós estamos presentes. Então, você acompanha todas as informações de multiplataformas. Exatamente. E agora, então, a Paula Valdez, que está na apresentação agora do Band News TV, vai nos anunciando aqui na nossa tela. Vamos lá? Ela está falando já. Então, a gente tem esse momento aqui de integração, trazendo as notícias do nosso agro aqui no nosso telão. Lilian, Pedro, ótimo dia para vocês, bem-vindos por aqui. Vamos agora, a partir de agora, então, juntos com o Band News TV, AgroMais e Terra Viva, contar as notícias do agronegócio brasileiro com vocês. Vamos lá, nessa quinta-feira, né, Paula? Muito bom dia a você e a todos. Estamos já preparados aqui para trazer as notícias do agro para vocês, né, Pedro? Exatamente, Iri. Bom dia, Paula. Bom dia, assinante do Band News. Quinta-feira, agroinformação na tela do Band News, Terra Viva e AgroMais. Apesar do Brasil ser o principal exportador de carne bovina do mundo, a maior parte dos animais abatidos no país são consumidos no mercado interno. Esse e outros dados sobre o rebanho brasileiro estão no último boletim divulgado pelo Centro de Inteligência da Carne Bovina da Embrapa. Vamos ver. Os dados mostram que 75% dos bovinos abatidos no país são consumidos no mercado interno, ou seja, praticamente 8 a 10 animais são destinados ao público brasileiro e 2 vão para exportação. Segundo o Centro de Inteligência da Carne Bovina, em 2021, quando o Brasil tinha um rebanho de quase 200 milhões de cabeças, foram abatidos 39 milhões de animais. Isso significa uma produção de cerca de 10 milhões de toneladas de carne bovina. Segurança alimentar, segurança energética e meio ambiente. São 3 fatores muito importantes para quem trabalha no agronegócio. E um dos profissionais que se atenta a isso é o engenheiro agrônomo. Ontem, 12 de outubro, foi o dia do engenheiro agrônomo e o coordenador de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Roberto Rodrigues, fala sobre este profissional tão importante para o agro. Confira. Oi, gente. Ontem, 12 de outubro, foi o Dia Nacional da Padroeira Brasileira, Nossa Senhora Aparecida. Foi também o Dia da Criança, todo mundo celebra
os seus lares. Mas foi também o dia do engenheiro agrônomo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quem é o engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo é um profissional que lida com a vida de todos nós. Ele produz alimentos, energia, fibras e trabalha com o meio ambiente. Então são 3 pontos principais do mundo contemporâneo: segurança alimentar, segurança energética e mudanças climáticas. Segurança alimentar. Para produzir qualquer coisa, precisa ter semente, fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, crédito, seguro, todos os insumos para produzir. O engenheiro agrônomo trabalha em todos esses pontos com a sua profissão firme, voltada à atender o produtor rural. E gera produtos que o produtor rural pode usar para fazer a sua safra de qualquer atividade rural. E o engenheiro agrônomo também pode ser este produtor rural, produzindo com tecnologia. Então, na área alimentar, ele é central para o mundo inteiro. Na área energética, a matriz energética brasileira tem 44% renovável, do mundo é 15%. Então, nós temos uma matriz energética extraordinariamente sustentável. Por quê? Por causa da agroenergia, que é o bioetanol, o biodiesel, a bioeletricidade, a cogeração, biometano e outros tantos produtos que são produzidos, administrados pelo engenheiro agrônomo. Outro papel fundamental do engenheiro agrônomo. E o terceiro ponto, nós temos 66% do nosso território coberto com floresta nativa, vegetação nativa, que pode ser trabalhado em torno da valorização da árvore de pé. Isso é bioeconomia. E aqui o engenheiro agrônomo tem seu papel também muito forte. Portanto, o engenheiro agrônomo é um profissional que cuida da vida, alimentando, da energia, produzindo agroenergia, e da preservação dos recursos naturais, defendendo a questão da mudança climática. É um profissional fundamental na história do mundo, mas num país como o nosso, tropical e produtor de alimentos, energia e fibras, é o profissional exemplar. Viva o engenheiro agrônomo, viva o agronegócio e viva o Brasil agrícola. Exatamente, uma peça fundamental nesta engrenagem aí, que é o engenheiro agrônomo para o agronegócio. Com essas informações, a gente encerra essa conexão de hoje, desejando a todos uma excelente e produtiva quinta-feira. Amanhã estamos de volta. Até lá! Até lá, gente. Amanhã a gente vai estar juntinhos. Então, a partir das 7h10 da manhã, a gente se une, Band News TV, Terra Viva e AgroMais, para levar para vocês as notícias do agronegócio brasileiro. Até lá! Tá aí combinado, e seguimos por aqui com o agro, porque olha, Pedro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou ontem um novo relatório que estava sendo, inclusive, muito aguardado pelo mercado, e isso mexeu, hein? Falando sobre produção norte-americana de soja, milho, trigo e também do Brasil. Vamos acompanhar. Essa quarta-feira foi um dia intenso para o mercado de soja nos Estados Unidos, enquanto o Departamento de Agricultura do país divulgou uma estimativa de redução de rendimento do grão. Os contratos futuros da soja subiram na Bolsa de Mercadorias de Chicago. No relatório de oferta e demanda de outubro, a safra norte-americana de soja teve uma redução e deve chegar a 117 milhões de toneladas. Fazendo uma análise geral da safra mundial de oleaginosa, o relatório estima uma projeção de mais de 390 milhões de toneladas, o que significa um pequeno crescimento em relação à projeção do mês passado. Já para a safra mundial 2022-23 de trigo, a estimativa é de queda, devendo chegar a mais de 781 milhões de toneladas, quase 1,5 milhão a menos do que em setembro. Para o Brasil, o Departamento norte-americano estima que a produção de soja pode chegar a 152 milhões de toneladas, um aumento com relação ao previsto em setembro. A safra de trigo brasileira também teve um aumento e está projetada em mais de 9 milhões de toneladas. Obrigado, Larissa. E olha, o governo argentino anunciou a criação de novas modalidades para o câmbio de dólares, com o objetivo de evitar a saída de recursos do país e auxiliar o setor de produção de eventos.
Hoje, a Argentina tem diferentes cotações da moeda norte-americana em vigor. E quem explica para a gente é a correspondente do AgroMais lá em Buenos Aires, Márcia Carmo. A Argentina criou mais 2 cotações para o dólar. Agora, no total, existem 15 cotações ou preços associados ao dólar diferentes no país. Não é nada simples. Bom, os novos dólares são chamados aqui de dólar Qatar, uma referência à Copa do Mundo, e dólar Gold Play, referência, neste caso, à banda de música. Isso porque o grupo internacional visitará a Argentina ainda neste ano. Então, para tentar explicar um pouco, o dólar hoje, no oficial, está em torno de 150, 160 pesos. No paralelo, no principal paralelo, que é chamado aqui de Blue, a cotação é de 285, 286 pesos, mais ou menos. Agora, a diferença é que o dólar Coldplay é realizado para as bandas de músicas internacionais, artistas internacionais contratados aqui no país. Já o dólar Qatar é para todo aquele argentino que viajar ao exterior e fizer gastos com o cartão de crédito ou tentar comprar dólar, o que é muito difícil, aqui no país. A Argentina vive uma crise cambiária e uma crise inflacionária. E segundo o Fundo Monetário Internacional, essa situação pode piorar no ano que vem, ano de eleição presidencial. Bom, então o que estamos vendo aqui hoje é o governo tentando controlar a saída de dólares, isto porque as reservas do Banco Central estão magrinhas, já há algum tempo elas vêm bem magrinhas, e o governo teve um alívio, o Banco Central teve um alívio com o chamado dólar soja, um dólar que também teve uma cotação especial, neste caso, para os produtores do grão, mas foi por tempo curto e esse dólar soja já terminou. O governo conseguiu reunir em torno de quase 8 bilhões de dólares e agora está buscando alternativas para tentar engordar as magrinhas, as fraquinhas reservas do Banco Central. Bom, com isso a gente confirma que a situação da Argentina econômica é bastante complicada. E vamos ficando por aqui e qualquer novidade nós voltamos a informar. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o AgroMais. Tá aí, de volta ao Brasil. Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou negativo em 0,29%. Pela primeira vez em 2 anos, a caderneta de poupança deixou de perder da inflação. Em 12 meses, a inflação oficial acumula 7,17%. Uma aplicação na caderneta de poupança rendeu 7,27% em 12 meses. O valor considera uma aplicação feita em 11 de outubro do ano passado e que não foi mexida até a última terça-feira. A última vez em que a poupança tinha superado a inflação ocorreu em agosto de 2020, quando a caderneta havia rendido 0,45% acima do IPCA em 12 meses. O pior momento ocorreu em outubro do ano passado, quando o aplicador perdeu 7,5% contra a inflação no acumulado de 12 meses. Atualmente, a poupança está rendendo 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Essa regra vale quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, o que ocorre desde dezembro do ano passado. Na maior parte do Brasil, os preços dos combustíveis estão caindo depois de anúncios de reduções pela Petrobras. Já na Bahia, eles estão subindo. Vamos entender o motivo dessa diferença. Bom, a gente não conseguiu, então, rodar essa reportagem mostrando essa diferença de valores em determinados estados, né, em relação à Bahia, mas então a gente volta a falar sobre isso ainda nessa edição do AgroManhã, porque a gente vai para um rápido intervalo. Então, agora às 7 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma operação do Ministério que fiscalizou aí fertilizantes das 40 empresas monitoradas. 11
foram autuadas. E você vai ver também a agenda dos candidatos à presidência. Até já! Estamos de volta aqui com o nosso Agromanhã, com transmissão simultânea na TV e na internet. Exatamente, agora às 7h29, pelo horário de Brasília. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso segundo giro de notícias desta edição. Festival de Pescado e Frutos do Mar movimenta a maior central de abastecimento do país. Temporais no sul do Brasil deixam vítimas e provocam estragos. Nas Cataratas do Iguaçu, o volume de vazão da água se aproxima do recorde. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga relatório de produção e de rendimento das principais commodities. A estimativa movimenta o mercado internacional. E o governo argentino anuncia a criação de novas modalidades para o câmbio de dólares, com o objetivo de evitar a saída de recursos do país. Contagem regressiva. Faltam 4 dias para o primeiro debate presidencial do segundo turno. É neste domingo, às 8 da noite, nos estúdios da Band. E o assunto agora é a disputa pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro teve compromissos ontem com católicos e evangélicos em Aparecida, no interior paulista, e também em Belo Horizonte, Minas Gerais. No feriado da padroeira do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez campanha com foco em 2 segmentos do eleitorado religioso. Pela manhã esteve em Minas Gerais. O repórter Luciano Dias acompanhou. Esta é a segunda visita de Bolsonaro a BH em menos de uma semana. Minas Gerais, que tem o segundo maior colégio eleitoral do país, é considerado estratégico para uma tentativa de virada nas urnas. E para isso, o apoio dos evangélicos é considerado essencial. Ao lado de Romeu Zema, primeiro governador reeleito a declarar apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno, e do pastor Valdemiro Santiago, o presidente destacou algumas conquistas econômicas do governo dele. O Brasil é um país abençoado, uma das gasolinas mais baratas do mundo, um auxílio para o povo mais sofrido de R$600, onde há pouco tempo começava com R$40 o Bolsa Família. Além da melhora na economia, o presidente enfatizou o compromisso dele com a pauta de costumes. Nós respeitamos todas as religiões, nós somos pela vida desde a sua concepção. E nós também jamais poderemos admitir, como o outro lado quer, legalizar as drogas do nosso país. Romeu Zema, considerado um dos maiores cabos eleitorais de Jair Bolsonaro nesse segundo turno, falou da importância da reeleição. Minas precisa do presidente Bolsonaro. Nessa minha gestão, nós já conseguimos criar, de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 500 mil de vagas de emprego com carteira assinada. E vamos continuar criando e precisamos que o nosso presidente continue o trabalho dele. Em Aparecida, interior de São Paulo, a visita do presidente foi acompanhada pelo repórter Luiz Eugênio Silva. Em Aparecida, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a fatia do eleitorado cristão, os católicos, que vieram para a celebração do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aqui no santuário. Ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, o presidente acompanhou uma das missas do dia. Depois, voltou para Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, nesse segundo turno das eleições, faz a primeira viagem ao Nordeste. Ele vai a Recife, em Pernambuco, para um encontro com influenciadores. Lula faz campanha em Salvador. Antes, o presidente esteve no Rio de Janeiro, onde tenta virar os votos para o segundo turno. Lula fez uma caminhada pelo complexo de favelas do Alemão no segundo dia no Rio de Janeiro, berço político de Jair Bolsonaro. A intenção é tirar a diferença de mais de 1 milhão de votos no estado em favor do adversário. O ex-presidente fez corpo a corpo com o eleitorado e se reuniu com lideranças comunitárias. A repórter Mariana Procópio acompanhou. Esse trajeto de quase 1 quilômetro foi acompanhado por uma multidão que depois se concentrou na Avenida Itararé, a principal que dá acesso à comunidade, onde Lula discursou. Lula afirmou que o presidente Bolsonaro se esqueceu do Estado e falou de segurança pública, tema importante para o Rio de Janeiro. Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a saúde, tem que vir a cultura.
tem que vir a melhoria da vida das pessoas. Propostas para mulheres e crianças foram apresentadas pela mulher de Lula, a socióloga Janja. As nossas crianças vão ter escola em tempo integral, a gente vai fazer um projeto de creches, a gente vai olhar com carinho para a saúde da mulher, que é isso que a gente está precisando. No local foi distribuído um texto sem ligação com a campanha ou com o candidato, que defende a importância das igrejas e define a religião como um direito a ser respeitado. Esse é o esboço da Carta Compromisso que Lula vai lançar nos próximos dias como aceno principalmente aos evangélicos. Brigar de igual para igual com Bolsonaro pela preferência desse público é, segundo a própria campanha, uma causa perdida. Mas a avaliação é de que dá para conseguir pelo menos 1/4 dos votos desse eleitorado. No Rio de Janeiro, o ex-presidente seguiu para a região do país em que foi campeão de votos, o Nordeste. O primeiro compromisso foi na Bahia, como conta o repórter William Tales. No estado, que é o 4º maior colégio eleitoral do país, o ex-presidente teve uma vantagem de mais de 3 milhões de votos sobre o adversário no primeiro turno. Agora o objetivo é ampliar essa diferença para 5 milhões de votos. Nós temos uma pessoa que exerce o cargo da presidência que nunca se reuniu com sindicalistas, que nunca se reuniu com ninguém do movimento negro, que nunca se reuniu com ninguém do movimento de mulheres, que nunca se reuniu com prefeitos, agora está se reunindo por causa das eleições, que nunca se reuniu com os governadores em todo o seu mandato. Ou seja, como é que é possível você governar um país sem levar em conta o governo do estado e as prefeituras? Em Salvador, Lula participou de uma caminhada de Ondina até o Farol da Barra. Nesta quinta, vai para Sergipe e Alagoas. É essa disputa acirrada e domingo tem debate na Band, viu? Com transmissão aqui no Band News TV, no Terra Viva, no AgroMais, entre os dois candidatos à presidência. Então, todo o Grupo Bandeirantes nessa comunicação e também vários outros veículos, viu? Representantes dos partidos e a organização do encontro confirmaram os últimos detalhes deste confronto. Vamos ver na reportagem. À direita, nos estúdios da Band, estará o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. À esquerda, o ex-presidente Lula, do PT. Os dois farão no domingo o primeiro debate entre os candidatos ao Planalto neste segundo turno. Representantes dos partidos e dos candidatos se reuniram virtualmente com a direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foram acertadas as regras e definidas as posições no palco, além da ordem de quem pergunta e responde primeiro. O formato do debate vai garantir vários confrontos diretos entre Lula e Bolsonaro. As regras aprovadas são muito boas, são flexíveis, elas darão aos candidatos todas as condições e tempo suficientes para que eles expressem suas opiniões, mostrem seus estilos e seus programas. Na verdade, eles ocuparão cerca de 80% desse debate, perguntando, respondendo, replicando ou triplicando. Quem responde deverá controlar o tempo dividido entre resposta e tréplica. O debate será realizado por um pool formado por todos os veículos do Grupo Bandeirantes e pela TV Cultura, Portal UOL e Jornal Folha de São Paulo. A transmissão começa às 8 horas da noite. Outros grupos de comunicação também devem retransmitir o encontro. Nos vemos no domingo, então. Tudo certo, nos vemos no domingo. Tá bom. Tudo certo, um abraço. Tchau, tchau. É, contagem regressiva mesmo. Agora tem um recado para você. Eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo, em 30 de outubro, caso esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Cada turno de votação é uma eleição independente. Por isso, o eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. Além da escolha do próximo presidente da República, haverá segundo turno para a definição de governadores em 12 estados. Na maior parte do Brasil, os preços dos combustíveis estão caindo depois de anúncios de reduções pela Petrobras. E a gente vai ver agora naquela reportagem que nós anunciamos que na Bahia, ao contrário, os preços estão subindo. Vamos saber o motivo dessa diferença. Há menos de uma semana, os motoristas baianos se surpreenderam com o aumento do preço dos combustíveis. Quem estava pagando pelo litro da gasolina menos de R$ 5,00, hoje, para abastecer, não encontra por menos de R$ 5,54. O reajuste no valor dos combustíveis aconteceu apenas aqui na Bahia.
onde a refinaria de Mataripe é administrada pela Selen. Aqui em Salvador, por exemplo, o valor da gasolina nas bombas subiu pelo menos 50 centavos desde o último sábado. Essa privatização na Bahia fez com que o combustível ficasse mais caro e, mais uma vez, o combustível está caríssimo. A gasolina ficou cerca de 9% mais cara e o reajuste do diesel variou de 11,3% a 11,5%. De acordo com a Selen, os preços dos combustíveis produzidos na refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado, como o custo do petróleo, que é comprado a preços internacionais. No restante do país, o valor dos combustíveis tem caído nos últimos meses. Infelizmente, quando o combustível sobe, tudo sobe. E será realizado nesta quinta-feira o leilão de frete para remoção de milho dos estoques públicos. No total, serão removidos cerca de 1.800 toneladas. Vamos conferir os detalhes. Para participar do leilão, que é promovido pela Conab, é obrigatória a inscrição na Agência Nacional de Transportes Terrestres, como transportador rodoviário, ferroviário de cargas ou como cooperativa de transportadores. Além do cadastro na ANTT, os interessados precisam ter registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab. As regras e o edital estão no site da companhia. O estoque de milho do programa de venda em balcão está armazenado na unidade de Brasília e o produto terá 5 destinos: os municípios de Itaberaba, na Bahia, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, São Luís do Maranhão e a capital do Acre, Rio Branco. O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma operação para fiscalizar fertilizantes e corretivos no Mato Grosso e também no Pará. Das 40 empresas monitoradas, 11 foram autuadas. E desse total, 4 dos estabelecimentos estavam operando sem registro. 27 empresas receberam autos de infração e 7 delas receberam um termo de intimação. Nos 14 dias de operação, os auditores fiscais federais agropecuários percorreram mais de 4 mil quilômetros em uma rota importante para o agronegócio. Eles coletaram cerca de 37 amostras de produtos para análise de conformidade. Os auditores também apreenderam produtos com identificação regular, com potencial de induzir o consumidor ao erro, e produtos sem identificação obrigatória. O índice de poder de compra de fertilizantes registrou nova queda em setembro. O advogado especialista em agronegócio, Douglas Dweck, explica alguns motivos para essa redução. Muitas pessoas com medo de faltar fertilizante, o mercado vai ficar caro, etc., fizeram reservas de fertilizante e, ao mesmo tempo, o mercado começou a trazer fertilizante de todo lugar possível. Então, a gente teve uma super oferta, só que tem um problema. Alguns dos produtores fizeram essa reserva e essa compra no preço caro. Hoje, que o preço está mais barato, se na safra eu não tiver uma compensação disso, muita gente pode ter problema aí, e é o que a gente tem feito em casos de reestruturação e etc. Então, a gente estava alertando para alguns pontos essa semana e já recebendo chamado de alguns dos produtores que a gente assessora exatamente com dúvida em relação a isso. Então, exemplo também, todo mundo no começo da safra, quem não tem como armazenar, normalmente vende todo mundo junto, todo mundo que precisa de dinheiro, normalmente o preço está um pouquinho mais baixo e quem consegue segurar, consegue tentar buscar um preço um pouco melhor. Óbvio que não é uma ciência exata, mas isso acontece também. Então, os fertilizantes que são parte importante de uma plantação, de uma safra que a gente vai fazer, se eu comprei ele na alta e o preço não continuar subindo, eu posso ter pago muito caro. E esse é o que a gente está observando agora. A gente pode ter comprado num preço que, sem saber, a gente não deveria. Na hora da safra, é minha margem, então eu gasto 8 para plantar, para colher 10, eu tenho uma margem de 2. Se a minha margem vai ser maior, eu já posso chegar e sentar com alguns credores, um banco, um fornecedor, pedir para diminuir a parcela, de repente rolar em mais algumas safras. Em casos maiores, a gente está fazendo aqui, pedindo uma carência, por exemplo, de uma safra, porque eu já sei que eu não vou conseguir
plantar, mesmo sem saber que preço a soja vai ser. Muita gente já vendeu a soja antecipadamente, a gente já tem ali contratos de venda da soja futura, soja verde, que o pessoal chama, né? E eu já sei, então, mais ou menos qual vai ser minha margem, por quanto eu vendi, mesmo que lá na frente, e quanto eu paguei esse fertilizante na época da alta ou do susto de vai faltar fertilizante, etc. Então, eu sei que a minha margem vai ser menor, o ideal é se planejar para isso, se tentar conseguir, se tiver dívidas e pegou empréstimos, tentar dar uma alongada nessas dívidas é uma coisa boa, e quem conseguir realmente, a gente sabe hoje que apenas 10% dos produtores têm como armazenamento próprio, então silos, etc., para poder guardar, exemplo, soja, o milho, etc., mas para poder guardar os grãos do que a gente está falando aí das grandes safras, que agora a gente vai colher mais ou menos fevereiro, março. Então, a gente tem que estar alerta para isso. Se fevereiro, março eu conseguir segurar, pode ser que eu tenha, busque essa diferença que eu não tive agora nesse preço para poder gerar um pouco mais de margem. E ficar alerta, ver se a gente consegue agora outros insumos pegar num preço melhor, imaginando que tudo pode voltar a cair por essa super oferta, e tentar fazer também um preço médio. Então, o primeiro fertilizante eu paguei caro, pode ser que agora eu pegue alguma coisa menor de preço para fazer uma média, mas então ficar alerta com isso. Todo mundo já está acompanhando aí esse preço do fertilizante, mas quem comprou mais caro, quem garantiu na época, acabou ficando com um preço um pouco mais alto do que podia. E hoje, quinta-feira, é dia de falar sobre saúde animal. E mais uma vez a gente recebe aqui o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje vai falar sobre a doença da vaca louca, que nesta semana tomou novamente o noticiário. É isso mesmo, Marcos, muito bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Lilian, bom dia, Pedro, bom dia aos amigos. A notícia assustou todo mundo, mas olha como a notícia mal pega no campo, trazida para cá, pode causar preocupação, viu, Lilian? É verdade. Tá tranquilo, viu? O Pedrinho tem mais informação, né, Pedro? Isso mesmo, né? Isso mostra como é importante reforçar o trabalho de uma boa informação, de trazer notícia apurada, o trabalho que a gente faz aqui igual no Terra Viva, porque para a gente entender, vamos recapitular, né? No início desta semana, as autoridades de saúde da Bahia confirmaram que 2 pessoas morreram e 3 estavam internadas com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Apesar dessa infecção acontecer na maioria dos casos por fontes desconhecidas, uma das variantes é causada pelo consumo de carne bovina de animais contaminados com a chamada doença da vaca louca. Pouco tempo depois de a notícia começar a circular, a Secretaria de Saúde de Salvador, cidade, né, onde ocorreram os casos, informou que nenhum dos 5 registros foi confirmado para a variante provocada pela doença da vaca louca. O Ministério da Agricultura também reforçou que os casos não têm relação com o consumo de carne contaminada no país. A pasta destacou ainda que a doença nunca foi detectada no rebanho bovino brasileiro. Marcos, depois dessa introdução, só para o pessoal de casa entender, vira e mexe, alguma notícia dessa surge e causa um estrago no mercado. Como o nosso mercado pode se proteger disso e como é que a gente pode se proteger dessas informações também? Pedro, isso eu acho que fica uma lição de casa para nós comunicadores, eu veterinário, vocês jornalistas, que trabalhamos com comunicação. É preciso responsabilidade, Pedro. A responsabilidade que a gente sempre discute nos bastidores, né? Sobre buscar a fonte e a verdade dentro daquela notícia. Não é só dar o furo de reportagem. Isso é muito perigoso, porque as pessoas que não têm conhecimento, Pedro, elas pegam aquilo como verdade. E aí, por isso que o trabalho que a gente faz é tão sério. Pedro, o que eu destaco nisso aí, que o consumidor, o mercado, ele pode ficar tranquilo, é que no Brasil nunca houve um caso de vaca louca, essa clássica. E é totalmente seguro, existe a inspeção, existe todo um processo envolvido. Então, o agronegócio ele se protege de que maneira? Por meio de rigor no Ministério da Agricultura, de rigor dos seus produtores, dos seus técnicos e também dos agrocomunicadores, que fazem um trabalho sério, viu, Pedro? É gente de que não entende o negócio se arvorar a dar notícias sobre o agronegócio, e infelizmente acontece isso com uma certa recidiva, né? Com uma certa constância.
É verdade, a gente tem a regra número 1, né? Sempre fazer a apuração. Agora, para a gente reforçar aqui, Marcos, quem está assistindo a gente, né? Seja na cidade, seja no campo, queria que você recapitulasse para a gente, porque a gente tem muitos telespectadores também que não são do agro. O que tem sido feito para evitar a vaca louca, que você até mencionou agora, mas o que é, de fato, essa doença? Que assusta o nome, né? Assusta. O nome vaca louca, a gente sempre vamos conversar mais, porque é um tema gostoso. Vaca louca vem o termo por causa de uma degeneração que acontece no tecido nervoso dos bovinos e ele pode acontecer tanto pela idade como por transmissão de um prion, ou seja, uma estrutura que vai transmitir de animal para animal. Isso aconteceu na Europa algum tempo atrás. No Brasil, nós nunca tivemos isso. Bom, como isso provoca uma alteração no tecido nervoso, o animal começa a vocalizar, começa a berrar, e aí deu-se o nome de vaca louca. Se o indivíduo ingere a carne de um animal doente, como aconteceu na Europa, mais particularmente na Inglaterra, ele vai desenvolver, Lilian, uma doença chamada Jacob-Creutzfeldt disease, ou seja, doença de Jacob-Creutzfeldt. É uma doença que já existia, mas que quando o indivíduo consome a carne do animal com esse prion, ele faz essa doença. Essa doença pode acontecer também, Lilian, por outros motivos, não somente pelo consumo da carne. E foi aí que foi criada essa confusão na Bahia. Aqui no Brasil, o consumidor pode ficar tranquilo, Lilian, porque toda a carne certificada, ou seja, pelo Sistema de Inspeção Federal do CIF, do Ministério da Agricultura, ele passa por um rigor muito grande de técnicos treinados constantemente para identificar qualquer sinal clínico no animal que possa vir ter essa doença. Lilian, nunca houve. A gente vale ressaltar também, né, como é que o Ministério foi rápido, também o governo foi rápido para responder essa informação. Num passado recente, nós tivemos aquela questão envolvendo a nossa carne brasileira, gerou uma repercussão internacional. Foi difícil sair daquela situação para mostrar que o nosso Brasil sempre seguiu regras rigorosas internacionais no quesito sanitário. Então, por isso, a gente sempre lembra da nossa questão sanitária brasileira, que é referência internacional. Agora, Marcos, esse caso também acendeu o alerta para o consumidor sobre alimentos também contaminados. Ou seja, sempre ficar atento, né, à origem da carne, o selo de inspeção, é sempre importante isso. Pedro, consumir carne clandestina, você está incentivando o mercado negro, incentivando o crime, porque algumas vezes acontece o que a gente chama de abegado, né, o roubo de animais e abate clandestino, e você está à margem da lei, ou seja, a margem da lei está sendo marginal. O que nós precisamos fazer, nós consumidores, é consumir carne, somente carne certificada. Carne de açougues que compram carne certificada, de supermercado. O que é carne certificada? É aquela carne que tem um carimbinho do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Essa carne, Pedro, e esses embutidos, esses queijos, esses produtos, a gente tem a certeza que passou por uma inspeção, a gente tem a certeza que são saudáveis e seguros para o consumo de nós, seres humanos. Então, essa é a parte que o consumidor precisa fazer. E se tiver qualquer dúvida ou desconfiança, Pedro, de que determinado produto não passou pelo Serviço de Inspeção Federal, vale a pena procurar a Secretaria de Defesa Agropecuária, o próprio PROCON, outras empresas de denúncia, para poder fazer a investigação, né, Pedro? Verdade. Marcos, agora quais as doenças mais comuns, em caso de consumo de carne contaminada? Nossa, Lívia, é um tantão. Vamos começar da mais simples, tá? Que é a brucelose. A brucelose é uma doença que, se a gente consome a carne de um animal contaminado, há o risco de ingestão da brucelose. E outra doença, as neurocisticercoses. A gente consome a carne, na verdade não é a neurocisticercose, né? É a teníase. Mas se a gente consome a carne de um bovino, de um suíno, que não passou por um sistema de certificação, e essa carne, porventura, está contaminada com cisterco, a gente acaba desenvolvendo a teníase. Tem diversas doenças, são acho que as duas principais que eu poderia dizer, a tuberculose também, Lívia, muito séria, que no Brasil ainda acontece, que essa realmente é muito séria, porque quando sai do sistema, quando o indivíduo que está à margem da lei ali percebe que o animal tem algum problema respiratório, ele não manda para o frigorífico certificado, ele acaba abatendo clandestinamente. E isso é um grande risco para o consumidor também. Então, tem diversas doenças, Lívia, tanto doenças mais simples como doenças mais graves, que podem ser transmitidas por meio da carne não certificada. E quando a carne é certificada, a gente fica livre de todas elas. Lilian, no caso da vaca louca, esse risco é inexistente praticamente, porque a gente não, voltando, nós não temos casos de doença da vaca louca clássica no Brasil. Nunca tivemos e, se tudo der certo,
continuar esse sistema firme que a gente vem adotando, a gente não vai ter também. Tá aí. Exatamente, vamos seguir invictos. Lembrando, né, que esse quadro a gente sempre tem ele no YouTube também, né, Saúde Animal. Por isso a gente usa tanto em exemplos e informações para quem está no campo, para quem está na cidade também, que a gente está unindo todo mundo. É importante todo mundo ter informação séria, de qualidade, apurada, traz aqui uma prestação de serviço para todo mundo, né? É isso mesmo. Marcos, obrigada pela participação mais uma vez. Te esperamos quinta que vem. Até lá. Um abraço. Que assim seja. Até lá. Até. 7h53, vamos agora fazer um convite para o pessoal de casa ali. Isso. O Canal Terra Viva exibe amanhã, sexta-feira, dia 14 de outubro, o Fórum Especial sobre o Dia Nacional da Pecuária. Nossos convidados falam sobre a importância da proteína animal para a população mundial, o papel do Brasil na produção, bem-estar animal e sustentabilidade, além de tendências para o futuro que nos reúne, né, e reuniu especialistas em todos os segmentos da cadeia produtiva da pecuária bovina, tanto de corte quanto de leite, suína, aves, pescados, e traz aí um panorama para vocês com a mediação do José Luiz Tejon. Também tem a apresentação da Lília Munhoz. Você não pode perder amanhã, à 13h, aqui na tela do canal Terra Viva. É isso mesmo, esperamos você para comemorar, né? Um programa muito intenso aí, trazendo todo o setor de proteína animal, então realmente vai ser uma discussão muito boa. Agora, 7h54, a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver, presente em mais de 180 hectares no Distrito Federal, a produção de morango. Atingiu 8 mil toneladas no ano passado e a gente mostra em instantes. Exatamente, previsão do tempo para todo o Brasil. Temos aí imagens do céu encoberto na capital paulista neste momento. Daqui a pouquinho a Karina atualiza para a gente como é que fica em todo o nosso país a previsão do tempo. Voltamos em instantes. Já estamos de volta com o seu Agro Amanhã na TV e também na internet. 7h58, seja bem-vindo, você que está chegando agora. Vamos ao nosso último giro de notícias desta edição. Sol, vento e água. O litoral brasileiro é fonte potencial para a produção de energia do futuro, o hidrogênio verde. E não faltam investidores atraídos por esse novo negócio. Chuvas que atingem o Paraná deixam 2 crianças desaparecidas e mais de 1.000 pessoas desalojadas. Susto na Itália. Roda de avião cargueiro cai durante a decolagem e vai parar num vinhedo, no final da pista do aeroporto. Conhecimento técnico empregado no campo. Na semana que se celebra o Dia do Engenheiro Agrônomo, vamos mostrar o papel desse profissional indispensável que une produtor rural à tecnologia que melhora a produtividade. Estudo revela que 75% dos bovinos abatidos no país são consumidos no mercado interno. Índice de poder de compra de fertilizantes registra nova queda no mês de setembro. Sol, vento e água. O litoral brasileiro é uma fonte potencial para a produção da energia do futuro, o hidrogênio verde. E não faltam investidores atraídos por esse novo negócio. É o que a gente confere agora na reportagem especial feita pela equipe da Band, sob o comando da Olívia Freitas. Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Ceará. Na área de 19 mil hectares, entre fábricas e navios de carga, um espaço no setor 2 já está reservado. Deverão ser construídas ali as primeiras indústrias de hidrogênio verde do local. As previsões nos próximos 2 anos de começar, porque tem a licença ambiental, tem a licença da área, tem os processos mesmo burocráticos da instalação de uma indústria de grande porte. 20 memorandos de intenção foram assinados com empresas do mundo todo só em Pecém. 30% do porto pertencem ao porto de Roterdã, na Holanda. E a rota de grande parte do hidrogênio produzido ali já está desenhada. A produção seguirá em navios e de lá deverá ser distribuída para o norte da Alemanha, região fortemente industrializada. O litoral brasileiro se tornou a menina dos olhos de um mercado que começa a dar os primeiros passos por aqui, mas já tem movimentado investimentos bilionários. Empresas brasileiras e também estrangeiras interessadas em produzir hidrogênio verde vêm em busca daquilo que a costa brasileira tem de sobra: sol, vento e água. Uma das formas de produzir hidrogênio verde é pela eletrólise da água. Grandes usinas solares ou eólicas fornecem a energia elétrica para quebrar a molécula de água. Libera o oxigênio, guarda o hidrogênio. O gás vira um combustível limpo, que não polui, e é capaz de mover veículos, gerar energia elétrica, abastecer a indústria.
Por isso, é apontado como substituto do petróleo no mundo. Eu vejo isso já se materializando fora do Brasil. Dentro do Brasil, o que falta é a gente conseguir contratos que a gente chama de off-take, ou seja, contratos de demanda, que vão assegurar, do ponto de vista econômico-financeiro, a segurança para o investidor poder fazer esse investimento. E a corrida já começou. O complexo do PCM no Ceará e o porto de Suape, em Pernambuco, correm para fechar acordos e se firmar como hubs de hidrogênio verde no Brasil. No Porto de Açu, no Rio de Janeiro, uma planta piloto será patrocinada por uma das maiores petroleiras do mundo. Em Camaçari, na Bahia, a promessa é que a primeira grande fábrica de hidrogênio verde entre em operação até o final de 2023. Será a maior planta de hidrogênio verde do mundo, com potencial de produzir 10 mil toneladas do produto. A partir de 2030, em vez de barril de petróleo, você vai ter o barril de hidrogênio. E o Brasil, nesse cenário lá, possivelmente pode assumir um papel da Arábia Saudita do hidrogênio verde, indicando, então, a possibilidade do Brasil poder ter um papel importante no mercado dessa nova commodity mundial. 2023 promete ser marcado como o ano da corrida do hidrogênio verde no Brasil, com vários projetos entrando em operação. Para a gravação de hoje, está tudo paramentado. Estamos em Cubatão, São Paulo, no complexo de uma das maiores produtoras mundiais de fertilizantes. Daqui saem 600 toneladas de amônia por dia. Parte vai para a produção de adubos usados pelo agronegócio. Amônia, um átomo de nitrogênio, 3 de hidrogênio. Hoje a empresa retira o hidrogênio do gás natural. Esta unidade aqui hoje é a maior consumidora de gás natural do estado de São Paulo. O gás chega por essas tubulações aqui. 100% do produto hoje é derivado do petróleo. Mas isso deve começar a mudar, viu? A partir do ano que vem. É o mesmo caminho que vai fazer, a partir de 2023, um outro combustível. O gás fóssil e poluente começará a ser substituído pelo biometano, que é renovável, produzido nas usinas a partir dos resíduos da cana-de-açúcar. O gás produzido no interior de São Paulo, lançado na tubulação, gera créditos que são abatidos pela empresa na Baixada Santista. O potencial do biometano da cana é gigantesco e daria para atender várias vezes a nossa demanda aqui. E o hidrogênio verde, produzido a partir do biometano, passa a assumir uma função estratégica. A empresa diminui a dependência de uma única fonte de energia e suas variações de preço reduz a emissão de carbono. O desafio, acho que, da questão climática, ela é enorme. Eu acho que é um pequeno passo, mas é um passo na direção correta. E a direção também aponta para o interior do país, onde brota a cana-de-açúcar. Produzir hidrogênio verde a partir do etanol para movimentar veículos elétricos. O futuro com DNA bem brasileiro? A gente te mostra na reportagem de amanhã. E as fortes chuvas atingiram 23 cidades do oeste e sudoeste do Paraná. Deixaram mais de 1.000 pessoas desalojadas. Veja na reportagem. Em poucas horas, choveu o previsto para o mês inteiro. Em Francisco Beltrão, o rio Marrecas transbordou e afetou boa parte da cidade, de 92 mil habitantes. Faz 28 anos que eu estou aqui, é a primeira que eu vejo chegar no meu estabelecimento aqui, né? Uma casa inteira foi levada pela força das águas. Os moradores já haviam abandonado a residência. O centro paroquial dessa igreja recebeu dezenas de moradores que perderam tudo. A primeira preocupação foi essas famílias que não tinham um familiar, alguém, onde pudessem ser acolhidas, sendo trazidas para cá, dadas as condições, de alimentação, de higiene, para que eles pudessem ter um local seguro. A chuva foi tanta que um trecho da PR-182 cedeu entre Salgado Filho e Flor da Serra do Sul. De acordo com a Companhia de Energia do Estado, 6.000 casas permanecem sem luz na região. A companhia declarou estado de emergência em uma das centrais geradoras, já que o nível do rio está acima da capacidade máxima do reservatório. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. E depois desses temporais que causaram tanto prejuízo no Paraná, o volume de água se aproximou do recorde nas cataratas do Iguaçu.
um espetáculo para ver e ouvir. Quem visitou as cataratas do Iguaçu nesse feriado encontrou ainda mais força nas quedas d'água. Imaginava ver tanta água? Nunca, impressionante. É maravilhoso isso aqui, muito lindo, muito bonito. Aquele banho para lavar a alma. Todos os problemas são... A gente esquece os problemas quando vem aqui. De manhã, a vazão aqui nas quedas alcançou 11 milhões de litros de água por segundo. E no começo da tarde, aumentou ainda mais, alcançando impressionantes 14 milhões de litros de água por segundo. Isso é quase 10 vezes mais a vazão normal nas quedas das cataratas e a segunda maior já registrada desde o início das medições. O recorde foi em 2014, com 47 milhões de litros. Por segurança, os passeios de barco foram suspensos e a passarela que leva até a Garganta do Diabo interditada. Nada que atrapalhasse o passeio. Você tomou um banho gostoso ou não? Tomei, foi muito bom. E nem se importou de ficar molhada, né? Não. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o país. Karine Gama, já aqui com a gente. Muito bom dia para você, Karine. Obrigada pela participação. A gente mostrou aí essas fortes chuvas trazendo muitos prejuízos no Paraná. A gente sabe que tem chovido bastante em outras regiões também, né? Quais informações você tem a respeito, especialmente do Paraná, em relação aos prejuízos, né? Foram atingidas aí áreas rurais? Quais informações que vocês têm até agora? Bom dia. Bom dia, Lília. Bom dia, Pedro, e a todos. A persistência desta chuva e, por vezes, em forma de temporais, o que já tivemos de registros, até mesmo de produtores que enviaram aqui para Climatempo sobre como está a situação, a gente ainda consegue listar alguma delas. Uma é a paralisação total da colheita do trigo em várias áreas do centro e oeste do estado paranaense. Outra é que alguns produtores de áreas ali centrais, também do noroeste do Paraná e o oeste de maneira geral, não conseguiram ainda colocar as plantadeiras em campo, apesar de elas já estarem preparadas, programadas para o plantio, mas elas não conseguem entrar em campo por conta do solo que está muito encharcado. E também recebemos registros de vias totalmente alagadas, de vias rurais, de estradas de terra em propriedades totalmente alagadas e inundadas. Inclusive, uma produtora rural ficou isolada, ilhada, dentro da sua propriedade, porque ela não conseguia sair com o seu carro, já que só atolava nas estradas de terra. Então, por 2 dias, teve que ficar dentro da sua propriedade, não conseguia sair de lá devido às más condições das estradas de terra. A chuva toda provocada no Paraná e também partes do meio oeste catarinense, nas áreas do oeste de Santa Catarina, em 5 dias, o volume chegou a 160 milímetros totais acumulados, observados. Isso tudo é decorrente desse corredor de umidade que atravessa partes do Brasil e também por conta das instabilidades em médios e altos níveis da atmosfera e a presença de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai, a Argentina e o oeste da região sul. O oeste e sudoeste do Paraná, também áreas do centro do estado paranaense e boa parte de Santa Catarina, têm sido os estados mais prejudicados por conta desse excesso de chuva. Mas temos uma notícia boa. Durante o mês de setembro e o comecinho deste mês de outubro, como choveu de forma bem frequente sobre a região sul do Brasil, tivemos um aumento na produção de energia através das hidrelétricas da região sul. Acabamos de ver a reportagem sobre Foz do Iguaçu, com a segunda maior vazão da história, só não ultrapassou a de 2014, e este é o maior valor da produção de energia elétrica pelas hidrelétricas dos últimos 11 anos. Então, apesar de toda esta chuva ter prejudicado e continua prejudicando os produtores rurais, na questão de energia, o Subsistema Sul teve aumento da ENA, e aí devemos ter, se fosse possível, uma redução na energia, em principalmente na região sul do país, mas já vamos ter assim uma garantia de abastecimento pelos próximos meses, por conta de setembro e também esse comecinho de outubro ter sido um mês melhor na produção de energia elétrica. Pedro e Lília? Tá aí. É uma situação bem complicada que a gente está vendo lá na região sul do país.
Eu estava até olhando aqui no celular, vendo alguns registros de produtores também, como você estava falando, máquinas estacionadas. A gente também se atentou muito à questão daquele produtor que ficou isolado lá, não conseguia sair, ilhado realmente por conta das estradas em volta, que são estradas de terra. Então a gente vai acompanhar aqui durante a nossa transmissão nos canais Terra Viva e AgroMais toda essa questão que os paranaenses estão passando, que é bem preocupante. Bom, vamos então falar do nosso alerta favorável. Então, Karine, a boa notícia do produtor rural, vamos ver então a vinheta. Bom, Pedro, a gente comenta principalmente sobre esse mapa que mostra a tendência de umidade em redução em áreas do Brasil Central, o que não é tão bom. Mas a gente vai ver o quê? Um aumento da chuva a partir do dia 19 de outubro e também ainda persistindo durante os últimos dias do mês de outubro. Isso porque a chuva volta a se espalhar sobre áreas do Brasil. A partir deste final de semana, temos uma redução na precipitação sobre o Paraná, sobre Santa Catarina, o final de semana com o tempo um pouco mais aberto. Estas áreas de instabilidade que atuam no momento vão se dissipar e aí agora devemos ter, a partir de meados da semana que vem, um aumento da chuva em áreas do centro-oeste e também do sudeste do Brasil. Destaque para as áreas do sul de Minas Gerais, com previsão em torno dos 40 milímetros. E o alerta favorável ainda continua e cita o Mato-Piba, que é uma região que a gente ainda não falou tanto por conta do Laninha. O atraso da chuva no Mato-Piba é muito comum, mas é por conta também do Laninha que a chuva deve ficar acima da média durante a primavera. As primeiras pancadas de chuvas voltam a acontecer a partir ali do dia 23, 24 de outubro, e aí aos poucos, a reta final do mês de outubro, já volta a ter pancadas de chuva em todo o Mato-Piba e o começo do mês de novembro segue com precipitação nestas áreas do centro e norte do Brasil, à medida que diminui na região sul do país. Pedro, Lilian. Tá certo. Obrigada, Karine. Amanhã te esperamos, então, nos atualizando e trazendo mais informações sobre o clima em todo o país. Um ótimo dia. Até lá. Até mais, Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Olha, presente em mais de 180 hectares no Distrito Federal, a produção de morango atingiu 8.000 toneladas em 2021. Nesse cenário, o morango orgânico tem ganhado cada vez mais espaço. Por isso, o escritório da Emater, da região de Sobradinho, promoveu junto aos produtores rurais um dia de campo sobre esse tipo de cultivo. Vamos ver então na reportagem de Felipe Barcelos e Alex Fernandes. Um a um, os participantes foram recebidos e inscritos pelos técnicos da Emater no local do evento. Depois, os organizadores reuniram todo mundo para uma rápida conversa de boas-vindas, que serviu ainda para explicar a dinâmica do dia de campo. Primeiramente, todos foram divididos em 5 grupos. Depois, seguiram para as estações montadas em outra área da chácara. O proprietário é o Anaildo, que abriu as porteiras do local para a iniciativa da Emater, do Distrito Federal. É muito importante estar recebendo aqui toda a Emater, os nossos agricultores, para a gente estar passando um pouquinho do nosso conhecimento, né, de como é que a gente faz as tratativas, que cada dia a gente almeja estar crescendo a nossa produção. O Anaildo já investe na cultura há 4 anos e hoje destina meio hectare da chácara para o plantio de 20.000 pés de morango. Com um detalhe: tudo orgânico. Por fazer divisa com o Parque Nacional de Brasília, o uso de defensivos no assentamento é bastante restrito. E a gente está em cima de 2 APA, a APA do Planalto Central e a APA de Cafuringa, que por lei são proibido o uso de agrotóxico. Então a gente fez uma conscientização para os nossos agricultores aqui da Chapadinha, no sentido de a gente tornar um polo, né, de agricultura orgânica sustentável aqui do Lago Oeste. Somente aqui na região de Sobradinho, a Emater estima que em 2021 foram cultivados 2.300 hectares de morango, com produção total de 66 toneladas. Nesse cenário, o morango orgânico tem ganhado cada vez mais espaço e um dia de campo como esse ajuda a levar conhecimento ao produtor local. Então a gente tenta dar uma pincelada na parte dos tratos culturais, da irrigação, da comercialização, da parte da pós-colheita, da escolha de mudas. Então assim, a gente consegue dar uma pincelada em cada parte da produção da cultura. Então, o interesse que a gente tem no dia de campo é justamente trazer o produtor, que ele fique mais interessado a buscar mais informações para iniciar talvez um plantio que possa trazer um incremento de renda e melhora da qualidade de vida da família.
Entrar no mundo da agricultura orgânica exige, além de conhecimento técnico sobre as formas de manejo do solo e das mudas, o respeito às normas estabelecidas para a certificação. O mais importante quando a gente tem um produtor orgânico é trabalhar com ele o início da atividade. Por quê? Porque o produtor orgânico ele atende normativas e decretos pelo Ministério da Agricultura, da Vigilância Sanitária, com produtos que você pode ou não usar. Então, a melhor forma é começar corretamente, né? Procurar um escritório da Emater para ter as primeiras informações. E o início começa até com a questão da compra das mudas, de preferência mudas de origem conhecida, de preferência, se for possível, as mudas têm que ser já orgânicas. Então, o trabalho com solo segue toda uma normativa, análise de solo. Então, são tecnologias que são necessárias para que você tenha realmente um produto orgânico. Para a diretora executiva da Emater, a agricultura orgânica tem se tornado cada vez mais uma tendência no setor e atraído, inclusive, os produtores convencionais. A Emater-DF tem trabalhado fomentando esse manejo mais saudável, mais sustentável, equilibrado e economicamente viável junto aos produtores e também junto à agricultura urbana, junto à cidade. Apesar do movimento crescente, o agricultor familiar ainda tem encontrado alguns desafios em relação ao custo de produção do morango. A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal já tem buscado soluções para, em breve, minimizar o impacto no bolso do produtor. E um desses custos é a questão da muda. Boa parte das nossas mudas vem de fora do Distrito Federal e em alguns momentos até de fora do país. Então a gente está fazendo uma parceria com as associações dos produtores, com as cooperativas, com a Emater e com a Embrapa, hortaliça aqui do Distrito Federal, para que em pouco tempo a gente possa ter variedades adaptadas aqui à nossa região, produzidas aqui, para a gente possa dessa forma reduzir o custo para os produtores. O Dia de Campo de Morango Orgânico fez parte da Semana do Produtor Rural de Sobradinho, promovido pelo escritório local da Emater. Uma oportunidade tanto de aprendizado com uma série de atividades voltadas para o agricultor e também para os moradores da cidade. O público-alvo da Emater é o produtor rural, né? Então, a pessoa que tem a sua produção, o seu cultivo, a gente está de portas abertas para atender, mas também a gente quer fazer essa integração para que o público da área urbana também tenha conhecimento sobre a produção agropecuária. Ontem foi celebrado o Dia das Crianças e a Emater lá do Distrito Federal aproveitou para promover a feira rural nos locais mais concorridos da cidade nessa data, o Zoológico de Brasília. O evento ofereceu atividades voltadas ao público infantil, mas também foi uma oportunidade para a exposição de produtos orgânicos e convencionais da agricultura familiar. Os quase 140 hectares do Zoológico de Brasília foram tomados por famílias dispostas a curtir juntas o Dia das Crianças. Pelos gramados, as toalhas estendidas nas sombras das árvores eram o descanso entre uma caminhada e outra. Depois de 2 anos com atividades restritas em decorrência da pandemia, o movimento já parece ter voltado ao normal. A gente está pensando num público bem elevado hoje, assim, de entre 8 e 9 mil pessoas. Então a gente está com bastante apoio de outros órgãos para poder atender essas pessoas. Programamos diversas atividades para que todo mundo tenha uma opção de alguma alternativa além da visita somente ao zoológico, né? Ao todo, moram no Zoológico de Brasília cerca de 820 animais. São mais de 185 espécies de aves, répteis e mamíferos. Apreciar todos eles não é uma tarefa fácil, mas a criançada estava esforçada. Já vi anta, já vi rinoceronte, onça pintada, um monte de bicho. Eu vi a onça pintada, uns macacos aquele elefante lá e uma girafa. E bem aqui, entre os recintos dos mamíferos e o serpentário, a Emater do Distrito Federal montou uma feira rural. Oportunidade para aproveitar o movimento do feriado e aproximar o produtor rural dos consumidores da cidade. Hoje nós temos quem? Famílias que vêm passear, que quer consumir no local, que quer ter consumir um produto artesanal feito lá na cozinha da propriedade rural, né? Então hoje o que está disposto aqui hoje são pequenos presentes e pequenos produtos para a alimentação no local e que remete à cultura rural. A ideia parece que deu certo. Eu vi muita coisa artesanal, né? Nossa família gosta muito de coisas naturais. E a gente valoriza muito esses produtos que são feitos sem
aditivos, sem conservantes. Gostei muito do que eu vi ali. E você comprou o quê? Eu achei um quiche de alho poró aqui que tá maravilhoso, muito bom. E foi no estande da Elaine que o Wilton comprou essa quiche. Todos os produtos expostos são feitos pela comerciante, com um diferencial. São produtos artesanais, não tem nada de conservante, até os temperos que é feito, as tortas ou quiches, ele é todo natural. Molhos, todos pelo custo da Emater, onde com conservação toda caseira, sem nada de conservante. Então, o diferencial é feito com amor e com qualidade, com todos os produtos naturais. Vestida a caráter, a Andy também aproveitou o espaço oferecido pela Emater para expor alguns dos seus produtos, uma grande variedade de méis produzidos no Distrito Federal. Gente, desde um mel extremamente suave, que é o cipó uva, até um totalmente oposto, que é o mel de aroeira, mais forte, mais amadeirado. E nós também produzimos alguns produtos derivados, que são os produtos apícolas, como o pólen, como a aguardente de mel, nós temos também. E temos o própolis, que tem um melhoramento da imunidade que é sensacional. Para o Blyton, é importante que os visitantes da feira rural promovida pela Emater entendam que essa não é uma feira comum. Feira nós temos em Brasília, em todos os locais, né? Mas quando o consumidor dialogar com um nome feira rural, ele vai saber que quem está lá são agricultores. São produtos produzidos por agricultores no Distrito Federal. Então esse nome, feira rural, a gente quer vincular agricultor, produção local. E quem passou pelo espaço teve a oportunidade de levar uma mudinha de alface oferecida gratuitamente pela Emater para cultivar em casa. Promover a agricultura urbana. A ideia é incentivar as pessoas a produzir um alimento saudável, seguro, dentro de casa. De custo muito baixo, porque não custa nada, né? Assim, o adubo é o resíduo orgânico, né? A sementinha, a mudinha é muito barata e o trabalho é o seu, né? Tá aí, Pedro. E olha, já que a gente está mostrando animais, parece um gato doméstico, viu? Mas é selvagem, típico da Mata Atlântica, que a gente mostra aqui nas imagens para você. É o gato maracajá. Esse aí foi visto numa estação ecológica no estado do Rio de Janeiro. E é uma espécie considerada ameaçada. O último avistamento tinha sido 5 anos atrás. Importante esse registro, né? Mostrar que a nossa fauna está voltando, né, aos poucos, com trabalhos exemplares de tantas pessoas, biólogos e projetos também. Bacana esse registro. E agora vamos para o velho continente, viu? Olha só, um avião cargueiro perdeu a roda durante a decolagem no aeroporto na Itália. Nós temos as imagens aqui no telão. A roda acabou caindo no vinhedo final da viagem rumo aos Estados Unidos. Os bombeiros acabaram acionados para o pouso na Carolina do Sul, que aconteceu em segurança. Tá aí, então, o registro deste momento do pneu, né, da roda aí do avião cargueiro caindo aí sobre um vinhedo lá na Itália. Tá aí, com essas informações, a gente vai se despedindo. O nosso Agromanhã fica por aqui. Você segue acompanhando a programação do canal Terra Viva no Agro Mais. Terra Viva agora com o Bem da Terra, com Renata Afonso. No Agro Mais você fica com a nossa programação e às 10 horas tem o Agronotícias ao vivo com Vinícius Marra. Até lá. Exatamente. Tenham todos um excelente e produtivo dia. Boa quinta. Até sexta. Até amanhã.